Boa tarde, gente. Ou boa noite ou bom dia, o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Enfim, o tema, como vocês podem observar, é urbanização. E o que é mais interessante, esse tema tem uma relação muito direta com o contexto que nós estamos vivenciando. Foi exatamente o processo de urbanização que criou uma rede de contatos que, ao mesmo tempo, facilitou as nossas comunicações, como o transporte de mercadorias, como também a circulação de pessoas, que criou o, o meio, o contexto que possibilitou também a disseminação de qualquer vírus. O atual, obviamente, o Covid-19. Tá, a primeira coisa que a gente vai entender é o conceito de urbanização. É o processo de crescimento da população urbana mais rápida que o crescimento da população rural. Como vocês bem sabem, basicamente um território é dividido entre zona rural e zona urbana. Quais são as principais causas do êxodo rural e, consequentemente, o crescimento da população urbana? É um conceito simples de ser compreendido. A nossa urbanização moderna, ela é datada a partir da Revolução Industrial. Ou seja, o sistema capitalista, com o desenvolvimento tecnológico, fez com que cada vez mais a população se concentrasse nas regiões urbanas. Esses lugares ainda é hoje os locais que oferecem mais empregos, ou seja, quanto mais uma localidade, um território oferece emprego, maior será a quantidade de pessoas. E, obviamente, a consequência lógica é um crescimento urbano acelerado, também da estrutura urbana. Já ocorreu na história outros locais urbanizados? Sim, claro. Egito é um exemplo. Há mais de 1500 anos antes de Cristo já era uma estrutura organizada num modelo muito próximo do modelo urbano. Tenochtitlan, no caso na América Central e parte da América do Norte, especificamente o México. Tombuctu, também na África, especificamente no Reino do Mali, no Império do Mali. Então, só são alguns exemplos de como a urbanização faz parte de um processo humano já bastante antigo, que pode se datar de maneira, é claro, um processo bastante lento, pode ser datado de 10 mil anos, quando o ser humano começou a domesticar plantas e animais. No entanto, a aceleração vertiginosa desse crescimento urbano foi dado no início da Revolução Industrial. A Inglaterra, portanto, foi a primeira região a concentrar grandes centros urbanos, uma vez que foi o local onde iniciou a Revolução Industrial. Cidades como Londres, Manchester e Liverpool são algumas das cidades em que a urbanização, em função da industrialização, fez com que a população migrasse da zona rural para a zona urbana. Inclusive, na Inglaterra, ocorreu uma ação governamental chamada de cercamento. O que era isso especificamente? Era literalmente o cercar das propriedades que antes eram as propriedades comunais, literalmente a transição do modelo feudal para o modelo capitalista, em que a população que antes morava em terras comunais foram expulsas para a criação de ovelhas, só lembrando que a primeira indústria maquinofaturada inglesa foi a têxtil, portanto era importante a criação de ovelhas, e a população que vivia em terras comunais tiveram que migrar para as grandes cidades, exemplo de Liverpool, Manchester, Sheffield e Londres, é claro, como capital. Portanto, começou a aglomerar cada vez mais trabalhadores em busca de emprego nessas cidades inglesas. O modelo industrial, como vocês podem perceber, ganhou o mundo. Outros países, sobretudo na Europa, começaram também a lentamente se urbanizar e as populações cada vez mais que
percebiam a oferta de emprego nessas regiões urbanizadas migravam, portanto, o equilíbrio entre urbano e rural, que antes tendia majoritariamente para o rural começou a pender para o lado da, da região urbana. Tá, você pode perceber algumas imagens aí. O que é uma megacidade? Aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes. Aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes. Para 2015, apenas Tóquio, Nova York, Los Angeles serão megacidades de países ricos na lista das 15 maiores aglomerações do mundo. O que é que significa esse tópico especificamente? Cidades como Tóquio, Nova York, Los Angeles são conhecidas mundialmente por sua infraestrutura de qualidade, ou seja, muito embora a concentração de pessoas tenda inevitavelmente a criar uma diversidade de problemas que a gente vai ver um pouco mais adiante, a grande questão aqui, a grande crítica é relacionada a como cidades que não têm uma estrutura preparada para comportar tantas pessoas vão começar a se tornar também megacidades, megalópolis. E isso vai gerar problemas gravíssimos, sobretudo ligados ao meio ambiente, violência, infraestrutura, sobretudo de serviços. 300 cidades atuais têm mais de 1 milhão de habitantes. 20 cidades atingiram a marca de 10 milhões de habitantes ou mais. Como vocês podem perceber no mapa, as megacidades elas se concentram sobretudo na região asiática. Jacarta, Tóquio, Xangai, Mumbai e outras cidades na região asiática. Sobretudo China e Índia e Japão. São as cidades que têm as maiores cidades do mundo. No Brasil, sobretudo Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui, inclusive, tem um critério que vocês têm que entender. É um termo chamado conurbação. É quando uma cidade se torna tão grande e a sua vizinha também tão grande que elas se unem. Ou seja, não tem como diferenciar visualmente onde começa e onde termina uma cidade e outra cidade. Ou seja, elas se uniram literalmente, formando uma mega cidade. Um dos exemplos aqui no Brasil especificamente é São Paulo. São Paulo é uma cidade que concentra tanto inúmeros outros serviços, como também cidades vizinhas que têm conurbação com ela. Quais são as consequências da urbanização? São mais graves nos países pobres, como eu falei agora há pouco. Os países mais pobres, eles tendem a não ter infraestrutura, na verdade, condições financeiras de promover uma infraestrutura de qualidade para atender toda a população. Falta de políticas agrícolas também, e para você entender isso, é simplesmente imaginar que cada vez mais o campo tem se tornado um polo investidor de tecnologias agrícolas, ou seja, o que antes era um trabalho exercido pela população, agora é exercida por máquinas. Isso faz com que as pessoas que estavam empregadas, obviamente, fiquem desempregadas e muitas delas se deslocam para a região urbana à procura de emprego. Falta de investimentos em infraestrutura urbana, como vocês podem ver que bairros que não tem um ônibus que passa, não tem infraestrutura de esgotamento, em muitos casos não há acesso diário à água, como também o caso da violência, geração de todo tipo de contradição urbana, tais como a degradação ambiental. Um dos principais problemas dos grandes centros urbanos, além da poluição sonora, visual e a poluição atmosférica, que uma coisa que é absolutamente curiosa, segundo a Organização Mundial da Saúde, milhões de pessoas todo ano morrem mais com a poluição do que com a própria violência, ou seja, a própria poluição pode ser considerada uma violência simbólica, uma violência, um desrespeito à condição humana. O lixão também é outro grande problema. Cada vez é proporcional, muito simples.
Cada vez maior a cidade, maior será o lixão. E, obviamente, maior será o problema de resolver. Legalmente já é proibida a existência de lixões, mas como não encontrar nenhuma solução plausível, na verdade, nenhuma solução que não afete a economia, uma das coisas que vocês têm que ficarem atentos é que sempre haverá um embate entre o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade, ou seja, um concílio entre a economia e o crescimento dela com o meio ambiente, que até o momento é um ponto extremamente controverso. Tá. O que significa as desigualdades dentro do contexto de urbanização? Primeira desigualdade. No início do século XIX, 8% da população mundial residia em cidades. Observe o século XIX. Ou seja, em apenas 2 séculos, a população, além de ter crescido de maneira extremamente vertiginosa, e a gente vai estudar isso no tema crescimento populacional, quais foram os fatores que levou a população a crescer de maneira tão acelerada, também ocorreu a concentração. A população que cresceu cada vez mais se concentrou em regiões urbanas. Atualmente, e na verdade esse número já foi ultrapassado, a porcentagem subiu para 50%. Mais de 50% da população mundial vive em regiões urbanas, com todos aqueles problemas que nós relatamos. Processo antes restrito aos países industrializados. Na medida que a industrialização, ou seja, o modelo político econômico capitalista se espalhou pelo mundo, obviamente também se espalhou o modelo de urbanização ocidental. Espalha-se pelo mundo juntamente com as transnacionais. A exemplo de Alagoinhas. Alagoinhas, cada vez mais que chegar indústrias aqui, sobretudo é possível que Alagoinhas se torne um polo de bebidas, vai atrair pessoas vindas de outros lugares, tanto da própria região, quanto do estado e, por que não dizer, do país. Então, a cidade tende a crescer. E uma lógica muito simples de ser compreendida. Maior oferta de empregos, maior quantidade de pessoas abrigando a cidade, no mínimo para fazer serviços, uma vez que a industrialização está cada vez mais mecanizada, cada vez mais uma maior quantidade de pessoas, maior será a demanda por consumo de inúmeros tipos de produtos e serviços, que vai gerar mais empregos, que por sua vez vai atrair mais pessoas. Uma coisa que é absolutamente curiosa, a China tendo muitas cidades de porte um porte gigantesco de megacidade, de megalópole, ela até o momento tem 45% da sua população concentrada nas regiões rurais, mas isso não impede que as cidades chinesas sejam gigantescas. Tá, como vocês podem observar, a imagem mostra como a cidade, a própria estrutura urbana dela denuncia a desigualdade social, denuncia a péssima distribuição de renda no mundo, e no Brasil é mais notório ainda. Ou seja, a própria estrutura urbana denuncia que há uma desigualdade social extremamente grave no país e eu diria também no mundo, é claro. As regiões periféricas brasileiras, elas sofrem tanto com a violência, também como com o que vocês já observaram, problemas de infraestrutura. Deixa eu botar aqui uma coisa bem mais atual, que vocês acho que já acompanharam. Caso de deslizamento de terra, que sempre vocês escutam e assistem, na verdade, no noticiário. Eu acho que vocês nunca ouviram falar que uma região de alta classe econômica sofreu um problema de deslizamento. Então, um dos fatores que é extremamente problemático é a distribuição territorial econômica no contexto urbano. O que vocês podem observar é a chamada especulação imobiliária. Quanto mais próximo dos serviços, mais caro a casa ou o terreno será. Quanto
mais caro, portanto, esse terreno, mais nas regiões periféricas e de péssima qualidade os moradores irão residir. A exemplo do Rio de Janeiro, que desde o século XIX tem a formação das chamadas favelas. Tá. Rede urbana. O que é isso? Aí tem uma relação muito interessante com o coronavírus, com o Covid-19. A rede urbana é simplesmente a infraestrutura, sobretudo de transportes e tecnologias, a exemplo de satélites, antenas e os equipamentos receptores, que conecta uma cidade a outra, seja uma cidade pequena para uma cidade mediana, para uma cidade gigantesca. Tem a cidade global, que é a cidade onde irradia as ideias. Na verdade, é a cidade que desenvolve as ideias. A exemplo de Tóquio, Houston, Nova York. Tá. Sistema de relações políticas, econômicas e culturais que as cidades estabelecem em um determinado espaço geográfico. É uma rede de relações. A exemplo, Rio-São Paulo, aqui no Brasil. A exemplo de Feira de Santana, Salvador, aqui na Bahia especificamente, além de, pode-se dizer, Salvador, Recife. Então, cria-se uma rede de contatos com os grandes centros urbanos, que por sua vez vai hierarquizando de tal maneira até chegar às cidades menores. A subordinação do campo e de pequenas cidades à metrópole, ou seja, cada vez mais o campo produz para abastecer, para manter a metrópole. Afinal de contas, as coisas não brotam no supermercado. É necessário uma zona rural e, obviamente, uma indústria de beneficiamento para a mercadoria chegar às metrópoles. As cidades menores, a exemplo de cidades como Alagoinhas, muito embora Alagoinhas tenha um comércio forte, mas muitos comerciantes procuram serviços e equipamentos em cidades maiores, cujo serviço é mais diversificado, como Feira de Santana, Salvador e São Paulo. Boa parte das mercadorias são compradas e são oriundas de São Paulo. Então, isso é notório como os grandes centros urbanos exercem força econômica e política às demais cidades, quase não saiu, às demais cidades do território. Quanto maior o desenvolvimento do capitalismo, mais densa e integrada é a rede urbana. A rede urbana é simplesmente estradas, ferrovias, portos, aeroportos, tudo que conecta as cidades, tanto na perspectiva tecnológica, como falei, satélites e antenas, como na perspectiva de circulação de pessoas e mercadorias. Essa é a rede urbana. Você pode observar aqui no exemplo. Na Ásia, os principais centros, como Sydney, tem a principal Tóquio, que é um centro urbano gigantesco e também de desenvolvimento tecnológico. Singapura, Hong Kong, Taipei, Seul, na Coreia. Sydney, na Austrália, que tem conexão com Los Angeles, Houston, Nova York, Londres, Paris. E, como vocês podem observar, há uma hierarquia. Núcleo, cidade primária, ou seja, a cidade irradiadora das tecnologias, ou seja, a cidade onde há os cérebros desenvolvedores de inovações. Isso é importante. Não é que o Brasil não tenha tecnologia, mas ainda não é majoritariamente um centro desenvolvedor, inovador de tecnologias, como é o caso do Japão, Estados Unidos, Londres, Paris, e só faltou aqui, não botou, mas Berlim e as cidades alemãs. Semi-periferia, que são as cidades primárias, mas que não exercem poder em suas regiões, em seus estados, em seus continentes. Cidade secundária, que é uma cidade menor, mas evidentemente exerce poder na sua localidade. Na verdade, é uma hierarquia que é estabelecida por seu raio de influência mundial. Quanto maior o raio de influência, mais ela é considerada no conceito de cidade global. Metropolização e megalópole. Deixa eu mostrar aqui essa imagem que é muito interessante. Vocês vão observar aqui. Deixa eu localizar. Cadê você? Japão.
daqui de cima, não sei se vocês conseguem perceber, mas já é possível ver a diferenciação entre o verde da área natural com a área urbanizada, o espaço geográfico. Já é possível ver de longe. Quando você vai se aproximando, você consegue observar a rede que interliga todo o Japão, que por sua vez interliga via aérea ou via náutica a outros territórios, como por exemplo para a Coreia. Uma das coisas curiosas é que boa parte das cidades de grande expressão se encontra em regiões litorâneas, para facilitar o contato com as outras nações. Só Madrid que se encontra no centro. O Brasil também Brasília, mas por questão estratégica militar. Mas cidades que se mantiveram como capital desde o período colonial se manteve como cidade litorânea ou com algum acesso via rio. Tá, continuando. Tá. A metrópole surge como uma revolução industrial, como já falei, marcando a concentração espacial da produção capitalista. Metrópole, cidades de grande importância econômica, cultural, política, serviços especializados. Megalópolis, espaços articulados com grandes áreas urbanizadas, polarizadas por metrópoles, ou seja, uma megalópole é a concentração de várias metrópoles uma próxima da outra. Integração econômica entre as áreas. Megalópolis, Washington, Baltimore, Filadélfia, New Jersey, Nova York e Boston. Tóquio, Osaka, ou seja, as duas cidades que, entre elas, Tóquio, Nagoya, Kobe, Kyoto e Osaka. E ainda nos Estados Unidos, Cleveland, Detroit, Chicago e Pittsburgh. Como vocês podem observar aqui no mapa, esses pontinhos brancos aqui indicam os locais de energia, ou seja, os pontos onde há acesso à eletricidade. Como vocês podem observar aqui, os pontos brancos indicam exatamente no espaço onde foi iniciada a colonização, tanto francesa nessa região, quanto inglesa nessa região. E na medida que foi expandindo, tá vendo? Essas partes se concentram aqui em núcleos urbanos mais densamente povoados. O meio dos Estados Unidos é pouco povoado, como a costa oeste americana foi povoada recentemente. Tá. Tokaido, uma das cidades ligadas a Tóquio. São Francisco, Sacramento, Los Angeles e San Diego, que são cidades interligadas. O que são cidades globais? Muito embora eu já deixei relativamente claro. Cidades que contêm centros de decisões de âmbito global, ou seja, cidades que comandam o processo de globalização, elas que apresentam inovação, e o resto das cidades aderem ou por imposição do próprio sistema capitalista ou por perceber que determinada tecnologia facilita as relações comerciais e da vida das pessoas. Sede de transnacionais com grandes centros financeiros, a geração de tecnologia de ponta. As cidades globais são interligadas, os chamados arquipélago metropolitano, que são várias cidades, uma ligada à outra, como se fossem ilhas. Tá, por agora eu encerro essa aula. Essa é a primeira parte, a segunda parte eu lançarei na semana que vem. Espero que todos estejam bem. Até mais.